Professor, bom dia a todos. O senhor pode só voltar um pouquinho naquele momento de dois materiais, o cobre e o zinco? Eu não entendi muito bem. Por que eles não são, eles não possuem a mesma temperatura com o terceiro corpo? Do equilíbrio térmico, aparecem aqui três equaçõezinhas. Então, se eu perguntasse para você, por exemplo, A igual a B, A igual a C e C igual a 2, quanto vale B? Vale 2, porque são todos iguais e vai valer 2. Então, mas não é isso que está colocado aqui na lei zero da termodinâmica. O que está colocado aqui é um dado experimental. Não é uma conta que está sendo feita. Pode perguntar, mas dá certo, a matemática dá certo isso aqui. Então, por isso que o Sears e Salinger, da forma como eles colocaram aqui, não é imediatamente óbvio que por B e C estarem em equilíbrio térmico com A, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Não é uma questão de ser óbvio, né? Não é uma questão lógica, é experimental, é a natureza que é assim. Que bom que o lógico é igual ao experimental, mas não iria garantir. Existem propriedades que é diferente, que se a gente for levar a mesma coisa do mesmo jeito, a gente vai errar. E aí ele está dando o exemplo não da temperatura, do potencial elétrico. Tá? Não é a temperatura que ele está dizendo aqui, que o cobre e o zinco vão ter temperaturas diferentes, não vão atingir o equilíbrio térmico. Não, ele está dizendo, olha, com a temperatura atinge o equilíbrio térmico. Mas se fosse o potencial elétrico, não é assim, não é uma questão óbvia, é um exemplo de que isso não é óbvio. Eu pego uma vareta de zinco, pego uma vareta de cobre, mergulho em sulfato de zinco, e o que observa? A cuba. Então, esse aqui é o zinco, esse aqui é o cobre, e aqui é a solução de sulfato de zinco. O sulfato de zinco e o zinco estão em equilíbrio térmico também, mas estão em equilíbrio elétrico. Deixo a vareta, espero um pouco, vão estar em equilíbrio elétrico. O cobre e o sulfato de zinco. Não vai ter transporte de elétrons entre um e o outro, porque os dois estão com o mesmo potencial elétrico. Coloco um amperímetro aqui, liguei no amperímetro, fios, né? O que eu observo? Observo que vai haver corrente. Então, vai haver fluxo de elétrons do zinco para o cobre, indicando que o potencial do zinco é diferente do potencial do cobre. Eles não estão no mesmo potencial elétrico aqui, mas eles estão no mesmo potencial elétrico com o sulfato de zinco. Então, não é imediato que quando dois corpos, A está em equilíbrio com B, A está em equilíbrio com C, mas B e C não estão em equilíbrio, no caso do equilíbrio elétrico. Entendeu, Marcelo? Isso é uma questão fundamental, isso que você colocou aqui, né? Essa pergunta. Afinal, me auxiliou a explicar um pouco melhor aí. Parece uma coisa tão óbvia, mas o nome dessa lei, ser lei zero, indica que foi algo que se fez necessário definir como uma lei, depois, inclusive, do desenvolvimento das máquinas térmicas, depois do desenvolvimento da primeira lei. Essa lei, historicamente, ela foi postulada posteriormente à primeira lei. Então, tem a primeira lei da termodinâmica, que é a lei que diz respeito ao trabalho, relação entre trabalho e calor, né, e energia interna, e tem a lei zero da termodinâmica, que é historicamente posterior, mas, do ponto de vista da construção da ciência, ela é anterior. Eu preciso da lei zero para poder entender o conceito de temperatura e depois poder formular a lei, a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei da termodinâmica. São 4 dessas leis da termodinâmica.